Neste momento que Deus nos preparou, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra aqui em Marcos, capítulo 15 e o versículo 14. Marcos 15, 14. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, neste dia, nesta tarde ou nesta noite, não importa. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim, Marcos 15, 14. Mas Pilato lhe disse, que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e açoitando Jesus, entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, convocaram toda a corte, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, postos de joelho o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Meu Deus, eis aí tua palavra santa. No nome de Jesus, perdoa nossas fraquezas, falhas, papai. No nome do seu Filho amado, revela o profundo da tua santa palavra e fala com cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Pilatos perguntava o que deveria fazer com Jesus. O que vamos fazer com este homem? E toda a multidão dizia, crucificam, crucificam. O que nós temos feito com a presença de Deus nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã? O que fazer com Jesus em nossas vidas? Qual o local que Ele tem ocupado na minha e na tua vida? Aonde está Jesus dentro da nossa vida? No nosso dia, no nosso tempo? Aonde está Jesus? O que fazer com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Muitas das vezes nós falamos, eu te amo, Senhor, eu te adoro, meu Deus, mas as nossas atitudes diárias prova que nós não amamos tanto como dizemos. As nossas atitudes diárias é o que vai dizer o lugar que Jesus tem ocupado. Eles queriam colocar Jesus pendurado em uma cruz. Pilatos perguntava e a multidão respondia, crucificam. E é como se Deus perguntasse nesta manhã para mim e para você, através do Espírito Santo, o que temos feito com a gloriosa presença de Deus, qual o lugar que Ele tem ocupado. Será que muitas das vezes a Bíblia fala quando nós vivemos uma vida de pecado, é como se crucificássemos Jesus novamente? É como se pregássemos Ele novamente, não valorizando o que Ele já passou por nós. Alguém já morreu para nos salvar, alguém já morreu para nos perdoar, mas se vivermos pecando, é como se estivéssemos novamente pegando Jesus e crucificando Ele naquela dura cruz. Por isso devemos meditar, é bom parar, é bom pensar nesse século da correria, nesse século da agitação, em que vivemos uma vida que vamos de um lado para o outro, é tanta coisa para se fazer, os tempos estão abreviados, trabalho, cuida do lar, cuida da família, igreja, mas Jesus, porque muitas pessoas pensam que estar na igreja todos os dias, não que não devemos buscar, pensa que por orar todos os dias, por jejuar todos os dias, quantas das vezes isso se torna uma coisa rotineira, que faz por fazer, ora por orar, jejua por prática de jejum, vai para a igreja por estar, mas não sente mais a plena comunhão. Aonde está Jesus? Como disse as irmãs de Lázaro, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde está Jesus? Se Jesus realmente estiver na nossa vida, meus irmãos, em atividade, no lugar de honra, nós não vamos perecer, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ele vai cuidar de tudo, porque até na morte do crente há prazer, até na morte do verdadeiro cristão há alegria nos céus. Então, se Cristo vive em nós, nós devemos viver uma nova vida. Essa carne sim tem que morrer, mas a vida com Deus tem que estar fervorosa.
animosa, uma vida de comunhão com o céu. Se muitas das vezes estamos prestes a morrer, é porque Jesus não está reinando nas nossas vidas. É porque Jesus não está ocupando o devido lugar. O pecado faz com que nós estejamos divididos dele, faz com que crucifiquemos Cristo novamente. Então é momento de nós refletir. E o versículo 15 fala que Pilatos queria agradar a multidão. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que por inveja tinham mandado prender Jesus. Ele sabia de toda a verdade, mas para agradar os outros, ele prendeu Jesus e soltou a Barrabás. Ele prendeu Jesus. Jesus ele açoitou e entregou para ser crucificado. A Bíblia fala: procuro eu agradar a homens ou a Deus? A amizade do mundo se constitui inimizade contra Deus. Quem você tem tentado agradar? Vamos ser sinceros. Quem nós temos tentado agradar? Será que essa multidão que clama contra o Evangelho? Essa multidão que não tem entendimento do Evangelho? Essa multidão que muitas das vezes quer nos oprimir, quer nos rejeitar por sermos cristãos, por servirmos a Cristo? Essa multidão de vozes que clamam, que murmuram, que zombam da nossa fé, que zombam do verdadeiro Evangelho, essa multidão usada até mesmo pelo diabo, essa multidão que está clamando dentro de si, que é o gigante da nossa própria carne, que quer nos fazer contrariar a vontade do Senhor, a vontade do Espírito Santo, escolhendo caminhos errados, tomando decisões contrárias à palavra do Senhor, desagradando a Deus. O que fazer com Jesus, o Nazareno? Crucificam, solte Barrabás. Barrabás está representando o pecado aqui, o pecador, o infrator. Devemos, meus irmãos, tentar viver uma vida de santidade e repreender esse espírito maligno que quer que nós vivemos pecando, esta carne pecaminosa. Quem está reinando? Quem está ganhando vantagem? Quem está sendo aprisionado e quem está sendo solto dentro de cada um de nós? Vamos analisar a nossa carne representando Barrabás, o Espírito Santo representando Jesus, querendo ter uma plena comunhão na nossa vida espiritual. Quem está tendo mais espaço, quem está ganhando, quem está sendo preso e quem está sendo livre. Meus irmãos, é momento de analisar quem está ganhando espaço. Satanás está gritando, a carne está gritando, deixa eu fazer toda a minha vontade, deixa eu. Isso é o mais correto, porque a voz da maioria, mas não. O mundo é trevas, nós somos luz, temos que ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas das vezes o Espírito Santo está nos incomodando acerca de algo, ou está nos ensinando, ou nos instruindo, mas a voz da multidão tem bramado mais alto, tem falado mais alto. E se a carne está falando mais alto, nós precisamos fazer com ela o que fizeram com Jesus. Devemos pegar esta carne pecaminosa, crucificar ela. Mas como podemos matar esta carne? É uma guerra, é uma batalha. Devemos jejuar, devemos orar, devemos ler a palavra. Jesus se separava para orar. Olha que grande ensinamento do próprio Filho de Deus, se separar em oração, ter um momento só teu e do Senhor, uma vida que você pode ter aquele momento que só você e Deus e você, pode ser na madrugada, pode ser pela manhã. Deus sempre preparará um momento, sempre terá aquela hora. E se nós não estivermos em vigilância, nesse momento que o Senhor nos proporciona, nós vamos soltar a Barrabás e aprisionar a vida espiritual, deixar de lado. E talvez fazer até algo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Esta é a realidade da carne. Ela quer se tornar um grande gigante. Mas nós devemos, como diz a palavra, como um bom lutador, esbofetear a nossa carne com golpes para que ela perca a força, para que ela seja envergonhada, ela seja derrotada. Falar com nós mesmos e no nome do Senhor Jesus e falar que não, aqui Cristo vai reinar.
Eu quero que Cristo esteja livre acesso à minha vida, que o Espírito Santo esteja livre acesso sobre mim, livre domínio. Tem que ter um rei e um governo. Numa cidade, se tiver 2 reis e 2 governos, então para tudo porque não vai dar certo. Ou é um rei e um governo, ou se for 2 reis, 2 governos, vira bagunça. Tem que ter apenas um rei. Um tem que estar reinando e o outro tem que estar submisso. Tem que ser servo. A nossa carne tem que perder as forças e Deus tem que reinar em nós, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que viver e a carne tem que servir, ela tem que se redimir, ela tem que se rebaixar. E aqui Jesus foi preso, crucificado. Soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, versículo 16, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Ao mesmo tempo que eles diziam que Jesus era rei, quando eles colocaram aquela capa vermelha de púrpura, no mesmo tempo eles colocaram uma coroa de espinhos. Era uma falsa adoração que fazia com que Jesus sentia dores, era uma falsa adoração que fazia com que Jesus sentia tristeza naquele momento de ver, porque Jesus queria salvar a alma daqueles homens, tanto é que naquele grande momento ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus queria salvar, Jesus queria receber a verdadeira adoração, mas eles estavam zombando, caçoando de Jesus. Diziam que eram adoradores, mas na verdade estavam colocando uma coroa de espinhos sobre Jesus. A aparência que eles demonstravam pela cor, o primeiro impacto era a capa vermelha de rei, mas ao olhar firmemente para o rosto de Jesus, podemos ver que eles estavam maltratando, estavam colocando algo que fazia ferir a nosso Cristo. Isso será que não pode estar acontecendo com cada um de nós? No primeiro impacto, à vista que podemos ver, somos cristãos, somos crentes. Somos servos do Deus Altíssimo, vivemos uma vida em que aceitamos o verdadeiro Filho de Deus sobre nossas vidas, porém, quando nós olhamos firmemente para Cristo, vamos ver que muitas das vezes temos causado dor, temos feito o Senhor se entristecer com as nossas atitudes. Isso causa dor, isso causa tristeza, porque Ele não gostaria de nos ver assim, confessar a Cristo, mas não viver uma vida para Cristo. Viver uma vida que aparenta ser, mas na verdade, quando olhamos para Cristo, não somos. Meus irmãos, precisamos analisar todos os dias a nossa vida. É fácil saber o que a nossa aparência diz a nosso respeito, mas o que o olhar de Jesus diz a nosso respeito. Quando olhamos para o nosso Cristo, o que Ele diz ao nosso respeito. Quais seriam as palavras se o tentador fosse hoje, como foi dizer de Jó contra nós? O que será que o diabo teria para falar? E o que será que Jesus tem para falar? O que a aparência diz, o que as pessoas dizem e o que Cristo diz a nosso respeito. E a Bíblia fala aqui no versículo 18, começaram a saudá-lo dizendo, salve, salve, Rei dos Judeus. Como se ele dissesse, seja honrado, Rei dos Judeus. Podemos ver as igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais, as igrejas da nova teologia da prosperidade, as igrejas modernistas, estão lotadas, como se estivessem glorificando ao Rei dos Judeus. Louvado seja Deus, dizendo glória a Deus, aleluias. Mas estão crucificando, estão zombando, estão escarnecendo, estão fazendo do evangelho um evangelho da brincadeira, um evangelho da mistura, um evangelho da diversão, da distração. Estão até zombando nos púlpitos, nos altares. Oh, meus irmãos, que tristeza. Que tristeza nos dá ao saber que o evangelho hoje é motivo de zombaria. Pulam, dançam e glorificam o nome do Senhor, mas na verdade estão zombando do evangelho. O verdadeiro evangelho ele é sem mistura, é o evangelho da renúncia, é o evangelho da separação, é o evangelho da consagração. Dentro das igrejas não há mais reverência. Hoje virou bagunça, hoje virou uma festa, mas não uma festa espiritual, uma festa carnal, satânica e diabólica. Eu posso falar com todas as palavras. Não é todas
lugares, não são dentro de todos os lugares, de todas as igrejas, não. Mas o pecado se multiplicou, o amor se esfriou e não estão mais apercebidos do que estão fazendo dentro do templo. A Bíblia fala para guardar o pé quando entrares na casa do Senhor. Não tem mais isso, meus irmãos. Não estou dizendo todos os lugares, mas na maioria do que estamos vendo no mundo atual, se tornou motivo de escárnio e de zombaria, como fizeram com Jesus. Dizem que ele é o rei, mas estão zombando, estão caindo nos deleites carnais dentro da casa do Senhor. Espíritos têm livre acesso, espíritos das trevas têm livre acesso. É um lugar que agrada a Satanás, onde ele está reinando. Dizem estar adorando. A aparência diz que é igreja cristã, igreja evangélica, igreja que serve o reino de Deus. Igreja tem tanto nome de igreja, tem tanta placa de igreja. Igreja do cristianismo. Isso eu não estou dizendo nome de igreja, estou dizendo, como que eu posso dizer? Religiões espirituais que dizem servir a Cristo. Eu não estou dizendo nome de igreja, estou dizendo que são igrejas que servem a Cristo. Por isso não vou dizer nome de A ou B, não é placa que eu estou dizendo que dizem ser o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, mas não são, porque estão rejeitando a verdadeira palavra de Deus. É motivo de zombaria, é motivo de festa carnal, onde Jesus não está presente. E o diabo estará a enganar porque as pessoas não querem ouvir a verdade. E aqui falam, feriram a cabeça com uma cana, cuspiram nele e postos de joelhos o adoravam. Até dobram os joelhos, até se encurvam, mas não estão adorando a Deus. E depois que a Bíblia fala no versículo 20, escarnecido, depois de muita zombaria, escarnecido, despiram a púrpura e vestiram com suas próprias vestes, levaram para fora a fim de o crucificarem. Ou seja, eles mostraram quem eles realmente eram. Eles eram aquele que iam matar Jesus, que iam crucificar o nosso mestre. A luz vai revelar o que essas pessoas realmente são, o que elas realmente querem. Elas nem querem saber de Jesus, muitas das vezes. Tem muita gente enganada no meio, mas muitos já se aliaram até a entidades religiosas que não são cristãs. Muitos já fizeram aliança com o inferno. E a luz um dia revelará quem eles realmente são. Muitos serão revelados aqui, outros serão revelados no dia do grande julgamento. Mas nenhuma mentira ficará encoberta, porque Jesus não se deixa escarnecer. Pode passar o tempo, os dias, as horas, a luz revelará as trevas. A luz revelará quem eles realmente são. Muitas das vezes, para milhares de multidão que não parou para ler realmente a palavra, para dar ouvido ao Espírito Santo, poderá ser tarde demais. Poderá ser tarde demais. Como aquele folheto, eu não me lembro muitas palavras, mas dá para tirar uma noção, que falava pequeno demais para servir a Deus, jovem demais para servir a Deus, ocupado demais para servir a Deus. Aí fala, no final de tudo, eu não me lembro certinho, mas fala, tarde demais para servir a Deus, aquela pessoa acabou falecendo. E ela achou que teria todo o tempo do mundo e foi tarde demais para servir a Deus. É momento de despertar, é momento de despertar, Jesus está voltando. É momento de despertar. A Bíblia fala, desperta-te, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. A Bíblia fala que Jesus, se nós pedimos sabedoria, Ele dá a todos que pedem, sem fazer distinção. Deus dará sabedoria aos que pedem sabedoria. Muitas das vezes podemos ver que é como o efeito dominó, o diabo trabalha com o efeito dominó. Claro que o Senhor pode usar este modo para salvar multidões, como vimos nos avivamentos do passado, onde Deus derramou grande poder do Espírito Santo, mas uma arma do diabo hoje é o efeito dominó.
Um ouve um profeta e acha que é profeta e já passa para o outro, já manda para o outro, ao profeta, o profeta. Aí um vê a profetiza, e nem param para analisar se é Deus. Estão atrás de curas, estão atrás de milagres, estão atrás de prosperidade e nem para pensar se Deus está falando, se Deus está concordando, se Deus está. Meus irmãos, que ponto que chegou o Evangelho? É o tempo final, é o tempo da vigilância, porque se possível o diabo vai enganar até quem é escolhido, até quem é o escolhido que dirá os que não são, não é verdade? Até aqueles que já entendem um pouco da palavra do Senhor que dirá o que não entende nada. Oh, meus irmãos, temos uma joia que é a palavra do Senhor e precisamos ler e meditar e pedir sabedoria, porque Jesus está voltando. E precisamos estar prontos, apercebidos acerca da sua palavra, acerca dos falsos espíritos, dos falsos profetas. Estão dizendo que Jesus está em tantas coisas, em tantos lugares, está usando tantas pessoas, e na verdade não está. É só você analisar as falsas revelações, as falsas profecias que têm surgido. Muitas das vezes Deus tem permitido que sejam desmascaradas para que possamos entender que há um espírito de falsa profecia circulando pela terra. Ele está usando a boca de todos aqueles que muitas das vezes já se renderam ao inimigo e dizem que são cristãos, mas muitas das vezes fizeram até aliança com o próprio inimigo ou estão sendo enganados, mas é porque não querem ouvir Deus, não aceitam. Muitas das vezes, quando Deus levanta um pequeno para falar a verdade, eles se levantam, nem tem o trabalho de dobrar os joelhos e perguntar ao Senhor. Então, preferem o engano, a mentira do que a verdade. Então, que fique essa reflexão na minha e na sua mente. Quem é Jesus? Qual lugar ele tem ocupado? Será que dizemos ser cristãos e, na verdade, estamos vivendo uma vida contrária à palavra do Senhor? Meus irmãos, que Deus nos faça de nós verdadeiros adoradores de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Estão ficando em espírito nas igrejas, estão dizendo ser o Espírito de Deus, mas se há mentira, não é Deus. Se há mentira, não é o Senhor. Se tem mentira naquele meio, não é Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.